Vamos começar que a viagem foi realmente maravilhosa, né? Que o ambiente é muito bonito. A gente andou, viu várias estátuas, etc. Eu percebi uma coisa, que o lugar, ele é cheio da cultura, ela é muito enraizada. E lá é muito movimentado também, né? As pessoas andando para um lado, para o outro, sempre tá cheio. E geralmente as lojinhas, elas são parecidas muito umas com as outras. Isso é uma coisa que é bem frequente lá. É um lugar da hora de se visitar. Eu recomendo para muitas pessoas. Minha experiência em Ouro Preto foi maravilhosa, foi espirituosa principalmente. O caminho até lá me trouxe muita ansiedade. Quando a gente chegou, de cara deu para perceber que era Ouro Preto, sabe? Era muito característico tudo. E era sempre cheio de igrejas, de construções que remetiam a santos, católicos. E todo esse catolicismo era claro. Minha experiência foi, de fato, muito espirituosa, de se conectar com algo que já faz parte da nossa cultura. Porque desde sempre, né? Quando o nosso povo foi colonizado, a gente recebeu uma enxurrada de conteúdo religioso. E daí a gente vê isso, claro, em Ouro Preto. É uma experiência, apesar de assustadora, porque há muitos cemitérios e há também muitas senzalas e esses ambientes onde o povo negro foi escravizado. Apesar das partes tristes que fazem Ouro Preto, também há uma parte bonita, há uma parte estética, há uma parte feliz, apesar dos pesares. Minha experiência em Ouro Preto foi muito bom, eu gostei muito da viagem, foi muito desestressante. As cidades, as ruas são bem bonitas, a cultura de lá, a gastronomia eu achei muito bacana, eu achei muito legal. Eu gostei muito da Nossa Senhora dos Rosários e também da oratória que fica perto de museu, lá no monte, bem no alto mesmo. Bom, minha experiência foi magnífica. Você vai num lugar onde aconteceu tanta coisa, né? Pô, lugar antigo. Tem uns lugares assim que tem um peso dramático muito grande. Eu fui numa igreja lá que, se eu não me engano, eles tinham escravos que foram enterrados debaixo dela. Pô, assim, o lugar que eu mais gostei de ir, acho que o conjunto inteiro, não teve um lugar específico. Bom, minha experiência lá, gostei muito de ir lá, acho que foi um lugar muito... É um lugar muito cultural, um lugar muito histórico. Óbvio que a gente foi lá, a gente se divertiu, teve um pouco de resenha, a gente conversou e tudo mais, mas o lugar em si ele é um pouco pesado. A cultura de lá, aconteceu várias coisas, pessoas foram escravizadas. A gente conseguiu ver lá, por exemplo, lugar onde os escravos eles cozinhavam. Então, um negócio muito pesado, se você for parar para pensar. Mas eu gostei de lá. Foi uma coisa muito boa, repensar em tudo que aconteceu, em tudo que rolou, enquanto a gente vê hoje em dia tudo se transformando, tudo que aconteceu, toda a evolução que passou. A minha experiência foi muito legal, porque, é um lugar histórico e cultural, né, como o meu amigo falou. E, foi muito bacana a viagem em si, no ônibus, tal, a cidade. A gente visitou vários lugares incríveis. No final da viagem, a gente entrou no ônibusinho lá, a gente visitou toda a cidade, a gente foi no monte, os meninos visitou a mina. Então, foi muito legal, foi muito bacana, muito marcante. O clima lá é muito pesado também, por conta do que aconteceu lá no passado. Porém, é uma cidade que eu super voltaria. É muito legal e incrível. O meu lugar favorito de ir, né, que eu fui, foi na senzala, né? Porque o museu era em cima, a senzala embaixo. E apesar que é um lugar meio mórbido, assim, eu achei uma experiência diferente. Coisas que a gente não vê diariamente. E apesar disso, o lugar, você sente as coisas que aconteceram, sabe? Você sente que realmente o ambiente era um lugar que foi usado para as pessoas, sabe? E uma presença que, com o tempo, você andando lá, você percebe a cultura. E no museu, na parte de cima, tem vários objetos, moedas antigas, armas antigas que eram usadas para ouro e etc. É uma experiência maravilhosa e eu recomendo que muitas pessoas, apesar de andar bastante, vale a pena. A influência que tem lá, né, dos negros, são as minas, são as igrejas que eles mesmos que construíram, foi toda a história que teve, o respeito que acabou gerando, né, impactando a cidade de Ouro Preto, e também as esculturas, as estradas de pedra. Em Ouro Preto, como eu já disse antes, é claro a influência que teve o povo escravizado.
há várias senzalas, há museus também que a gente vê coisas que eles usavam, materiais que eles usavam. Há um lugar em específico que a gente foi, que era um museu, que na parte de cima eram casas de moeda e na parte de baixo a gente já encontrava uma senzala, que era completamente escura, fria, úmida e tampada e pequena, e o chão era de pedra, que eu até me perguntei como os escravos dormiam lá, porque era de fato desumano. E a gente percebe essa desumanidade. E é isso. É bacana, apesar dos pesares. Recomendo. Eu lembro que eu visitei se eu não me engano, acho que era uma prisão, uma senzala, eu não me lembro. E, pô, o peso do lugar é estranho, sabe? Saber que tanta gente sofreu. E é por isso que eu acho bom, né, a gente reviver esses fatos e não esquecer o que aconteceu, né? Pô, 500 anos de escravidão, quase. Então é bom a gente ver essa questão. Mas foi incrível, muito incrível. Recomendo. Se possível, eu voltaria lá de novo. Eu acho que o lugar mais marcante lá foi a Nossa Senhora do Rosário, as pinturas, a dimensão da coisa toda, tudo que todas as pessoas que foram lá, eles respeitam o lugar, não é à toa, né? A cultura de lá carrega algo muito pesado. Então é isso, gostei bastante de ir lá e com certeza iria voltar lá de novo. A influência dos povos negros que foram escravizados em Ouro Preto é enorme. As construções que foram bem feitas e elas foram preservadas aparentemente durante o tempo. Se a gente chega lá, a gente vê o chão, por exemplo, as estradas, elas são feitas, as pedras são bem aparentes, sabe? E as casas, elas são feitas de um jeito muito específico, as formas que são feitas, né? As igrejas, por exemplo, as igrejas são as coisas que mais aparecem lá em Ouro Preto. É lindas as construções, elas são enormes, gigantescas e tem uma representatividade enorme. Ali é um lugar que você vê que deixou marcado para essas pessoas. Essas pessoas fizeram um trabalho incrível, apesar que, infelizmente, foi forçado. E eu gostei bastante de lá. Foi uma experiência única, vivida. Com certeza eu voltaria para lá, com certeza iria visitar. Dá para você conhecer a história dos negros, dá para você ver como eles sofreram. É um clima pesado, é um clima angustiante quando você entra, né, nos lugares assim onde os escravos faziam comida, viviam, mas é um aprendizado para nós. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Manuel de Jesus Ribeiro, sou professor de Filosofia da Escola Estadual de Janeiro Rodrigues de Oliveira. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o processo da excursão feita pelos alunos do terceiro ano a Ouro Preto. O projeto nasceu com inquietação minha e provocado por uma letra de João Alexandre da Silveira, em que diz que, provocando muito mais mineiro, um apelo para que as pessoas se sentissem mineiro e a mineiridade aflorasse. Então nós levamos os alunos para conhecer a cidade de Ouro Preto, visitar museus e perceber como que o processo da escravização no Brasil toca e está presente nessa cidade. Os alunos visitaram museus, igrejas e pelas ruas também eles perceberam o clima da cidade. Foi um dia muito rico, proveitoso e eu fiquei muito feliz com o resultado.